VCast, o podcast da Vanguarda Comunicação. Apresentação, Breno Maciel. Olá, seja bem-vindo a mais um VCast, um podcast da Vanguarda Martech que surgiu aí para a gente falar de gestão, marketing e inovação. Estou aqui com o meu co-host aqui de sempre, Leonardo Marcel. Tamo junto. Obrigado, meu amigo. Qual é o número? 42º episódio. Já são 42 vezes que nós estamos sentados aqui Vida conversando longa, com pessoas ilustres, assim como o nosso convidado de hoje, meu amigo de fé, irmão camarada, Dr. Cristiano Paiva. Nosso terceiro podcast juntos, já dá para pedir música Já aqui no pede VCast. música, né, Léo? foi fantástico, é isso aí. Irmão, Mais uma. E vamos arrebentar, A né? a audiência pediu, são sempre os podcasts com mais sucesso aí no nosso Spotify. Então, se a turma gosta de falar de performance, testosterona, saúde masculina, por que não imagem pessoal, Se o assunto rende, né? Vamos network, falar. Agora, falar de ambiente, falar de Isso. conexão. Hoje a pauta é bem extensa e nós vamos falar também sobre o principal motivo aqui, são as tendências, né, para 2025 da saúde masculina. Isso mesmo. A gente que conversa muito na academia, né, Cristiano? A gente Com sempre certeza. conversa que antigamente, quando a gente falava que um cara tinha 50 anos, era um idoso, era um cara já que, né, era considerado um linha. idoso, fim de linha. Hoje, eu estava lá hoje com o nosso amigo Dantas, 71, ele estava me falando, treinando comigo lá na alta performance. Isso mesmo. Nosso amigo em comum, seu paciente, nosso amigo. Então, hoje, a juventude, ela dura um pouco mais. Muito obrigado pela sua presença, pela sua vaga na sua agenda lotada. A gente que cuida da Isso. agenda do doutor sabe que é E é lotado. verdade. E aí, muito obrigado pela sua presença aqui, doutor. Nós estamos no mês de novembro, inclusive, Novembro Azul, um mês da consciência aí do nosso câncer de Saúde próstata, né? masculina, Saúde saúde masculina. Hoje é falar O de ca- forma o ca- mais ampla, né? Isso, Saúde o masculina. carro-chefe é o câncer de próstata, porque é uma doença de uma alta incidência, infelizmente, em muitos casos leva a vida do homem, quer dizer, o homem falece pelo câncer de próstata, tem um impacto muito grande na família, então ele é o carro-chefe. Mas lembrando que é o mês dedicado à saúde global do homem. Aí nós vamos avaliar colesterol, triglicerídeo, saúde cardiovascular, vamos avaliar a próstata, que não só cresce com câncer, tem a hiperplasia prostática, falar de andropausa, falar de queda hormonal, que muitas vezes, mesmo o paciente mais jovem, queda de performance, queda de ereção, entendeu? Queda de libido. É aquele paciente que a gente encontra na academia também, né, Breno? O cara não rende no treino. Moral da história, hoje, falar de saúde masculina envolve muita coisa e é por isso que, com certeza, esse bate-papo aqui vai enriquecer e vai levar muita informação bacana, né? Maravilha. Falando de tendência para 2025 e falando sobre a saúde masculina, Novembro Azul, ainda hoje é muito tabu o exame da próstata, assim, Cristiano? Você percebe uma melhoria nisso, quebra de tabu, ou ainda é um tabu muito grande? Só para vocês terem uma ideia, fazer uma discussão, um bate-papo desse, tem um impacto que vocês não têm noção. Por quê? O que muitas vezes limitava o homem de ir no urologista? Primeiro que toda vez que ele ia, ele pensava que ia tomar o toque. Isso não é verdade. Muitas vezes, a depender da faixa etária, a gente não tem que fazer o toque. Então já tinha aquele estigma, né, do urologista. Segundo, hoje o toque ainda é um exame super importante. Mas com a chegada da ressonância multiparamétrica da próstata, tem paciente que não quer fazer o toque. Pronto, ressonância. E vai me dar informações iguais e muitas vezes até superior ao toque. Então isso aí tem aberto, né, a mente dos pacientes. Rapaz, outra- nós tivemos aqui, eu já estou pensando no corte já disso aqui, porque isso é para mim a primeira vez que eu não falei nada, esperei terminar para dar o corte certinho. Pra ficar certinho. Para ficar certinho depois, Não, para a mas gente poder mas é sério. divulgar isso, cara. Isso é uma, né? Só que aí tem uma questão, né, Breno? A questão é o custo. Por exemplo, quem tem seguro saúde, plano de saúde, tem cobertura. Mas se a pessoa for desembolsar para fazer o exame, é entre R$ 1.500 a R$ 2.000. Aí vai no toque mesmo, né? Aí meu irmão Aí- acha melhor o toque, sai mais barato. E é feito na hora. Doutor, eu vou fazer o toque, mas o senhor fala que foi ressonância, tá bom? Aí beleza, faz um acordo. Meu irmão, foi uma ressonância. Cara. Mas assim, levando a sério, essas brincadeirinhas que as pessoas, que os amigos tiram e tal, muitas vezes depois que nós começamos a trabalhar junto, desde 2018, então, Isso.
Você mesmo vê que mudou muita são coisa, né? Na sua opinião, quando você vê alguém brincando sobre isso com alguém, você acha que mais atrapalha ou ajuda? Não, na verdade é o seguinte, eu vou te falar porque que até mesmo antes da gente ter a relação de amizade, de parceria que a gente tem. É assim, ó, antigamente você chegava numa roda, quando eu falo isso há 10 anos atrás. Rapaz, eu fui no urologista, fiz meu exame e tal. Meu irmão, isso era motivo de chacota. O pessoal falava que você era fresco, que era frescura, etc e tal. Hoje, pelo contrário, você vai numa roda de pessoas que realmente são pessoas que têm conhecimento ou têm acesso ao conhecimento. Você vai, rapaz, eu tive neurologista e tal, fiz meu exame, dosei meus hormônios e tal. Rapaz, você fala, puta merda, eu devia ter ido também. Exato. Cara, eu vou. Cara, já lembra Não é que assim? deveria- Exatamente. Porque Mudou o discurso, Mudou o cara. discurso. Porque o que antes era uma coisa tabu, era uma coisa assim meio negativa, hoje é positivo. Porque o cara que está em urologista, que a gente lembra que o urologista antes era só próstata. Meu irmão, hoje é tudo. Então hoje eu posso falar isso aí com toda a propriedade. Hoje eu sou um cara que cuida integralmente do homem. Porque meu público é masculino. Então, assim, tem gente que atende homem, atende mulher, né, e tal. Não, o meu foco é saúde masculina, envelhecimento masculino, performance, entendeu? É isso que eu mexo. O público masculino, assim, é o públicozinho ruim, assim, de tratar, né? Mas Rapaz, de um não, tempo pior pra que não, cá, melhorou muito. Você percebe essa melhora? Muito. E isso influencia, inclusive, hoje, assim, o quanto a medicina vai avançando para esse lado, já que está tendo uma adesão do na verdade público. é o seguinte, vamos lá. Hoje em dia, o que está acontecendo? Lógico que eu atendo um público muito seleto, né? Sim. Que é o chamado high Tem mais ticket, né? esclarecimento. Tem mais esclarecimento, é um pessoal que realmente consegue fazer todo o tratamento. Entendeu? Por exemplo, vou te dar um exemplo simples. Quando o paciente vai comigo e vai fazer a reposição de testosterona, pronto, ele tem a opção de fazer nas drogarias, mas ele tem a opção de fazer lá comigo. Tratamento humanizado, tem gelinho, né, Breno? Gelinho anestésico, colchão que faz massagem. Ar-condicionado geladinho. Bota até filme. Então, assim, aí, lógico, vai ter um valor agregado. Que para esse paciente, meu amigo, não faz diferença nenhuma. Ele vai pagar e rindo ainda. E muitas vezes vai aquela pessoa que não tem esse poder financeiro todo, lógico, que ele vai optar por fazer a medicação na drogaria, etc e tal. O resultado é o mesmo, muitas vezes é igualzinho, só que o conforto, a comodidade é totalmente diferente, não é, Breno? Um profissional é diferente, te acompanha. É diferente. Por exemplo, eu estou atendendo. tudo, né? O Breno sabe disso. Eu estou atendendo. Do lado está tendo as aplicações. Meu amigo, qualquer dúvida que o paciente tem, qualquer intercorrência que, graças a Deus, nunca aconteceu, mas se aconteceu, eu estou dentro da estrutura para dar o suporte com o paciente. Tem todo um valor agregado. É um valor Mas, agregado, como né? tudo na vida, né, cara? Tem cliente que prefere qualidade, não importa o preço, e tem gente que importa, que quer preço, não importa a qualidade. Exatamente. A gente, nós como Vanguarda e o Cristiano, a gente resolveu nichar nesse público que quer qualidade, independente do preço. Vou dar um exemplo da nossa relação. Por exemplo, eu estou com a Vanguarda, o quê? Vai 5 anos? 2018. 5 anos, né? 6 anos, né? anos. 6 anos, olha lá. Por exemplo, sinceramente, depois que nós fizemos a parceria que nós temos hoje, meu irmão, minha carreira fez isso aqui, ó. Então, e é interessante que o network é bilateral, né, Breno? Exatamente. Eu mando cliente para ele me manda paciente e assim vai. Mas aonde eu quero chegar? Muitas vezes as pessoas me perguntam, pô, Cristiano, rapaz, você deve pagar uma fábula lá na Vanguarda, né? Meu irmão, eu pago, mas eu tenho retorno. Então, é só para entender. E muitos clientes, né, me falam assim, que são amigos meus, médicos, aí eu mando, Breno, esse paciente, quer dizer, o colega, né, fulano de tal, tem perfil para estar com você. Aí mando para ele. Aí ele fala assim, meu irmão, o cara tem até perfil, mas não quer investir. Entendeu? Então, existe isso, né, Breno? É a visão, exatamente. É visão. Sim. Então, muitas vezes a pessoa fica preso àquele... Ele vê como custo, ele enxerga aquilo como custo e não como investimento. É o que a gente discute direto, né, Breno? Por isso que É muito alguns diferente. voam e outros Ficam para trás, ficam meu pra amigo. trás. E outra coisa, tudo é o quê? Mentalidade, que é outra coisa que a gente discute muito. Então, a pessoa que tem aquela mentalidade escassa, tudo para ele é caro, entendeu? Ele tem aquele bloqueio, rapaz, eu não vou investir porque eu não vou conseguir. Meu amigo, não vai conseguir Ele nunca. ele nem fala em investir, Entendeu? né? Às vezes tudo é despesa. Tudo né? é despesa, tudo é custo, entendeu? Ele reclama de cada centavo, né, Breno? Não quer investir num brinde.
Não quer investir numa videomaker. Não quer investir entendeu? numa qualidade visual, de apresentação. Tem preço, às vezes o cara gasta 3 Isso. mil no vinho e não gasta no terno para se Exatamente. vestir bem. É. São valores que a pessoa não tem problema nenhum, mas não adianta você querer comparar os resultados de uma pessoa fazendo diferente. Isso. Do teu jeito, entendeu? Isso. Então, se você tem uma... E é muita gente que me procura pelo perfil do Cristiano, pelo marketing do Cristiano, mas eu sempre falo para ele, cara, não é todo mundo que tem a tua visão de investir nisso. O cara até investe no carro, investe numa viagem, mas isso é ativo ou isso é passivo? Isso vai trazer realmente resultado para ele no médio e longo prazo? Como é que ele é visto pelo paciente dele? O cara prefere fazer uma puta viagem e tal, mas o cara não investe no marketing. O Cristiano tem 3 empresas de marketing, tem empresas de finanças, é realmente o empreendedor, o empresário, ele não é só médico, Exatamente. técnico, não é só técnica. Inclusive... Então, e conecta, principalmente quando a gente fala de conexão, isso conecta com a persona do cliente do Cristiano. O cara senta que é um empresário na frente do Cristiano, qual que esse cara quer? É 1 hora de consulta, às vezes 39 minutos falando de gestão, falando de vida pessoal, falando liderança, uma coisa que vai além da medicina. E 10 minutos falando... Só para você ter uma noção, o Breno tem acompanhado isso aí. Rapaz, eu sempre gostei de treinar, musculação, assim, luta, eu tenho evitado para não machucar, né? Mas beleza, fui operar um paciente no Einstein. Essa história é interessante, eu acho que eu não te contei os detalhes. Fui operar um paciente no Einstein de robótica, Manaus não tem robótica ainda, então levei o paciente. Rapaz, e terminou a cirurgia, você vai para um café, né, onde estão os cirurgiões e tal. Aí eu estou lá com o meu chefe, que é o Dr. Cássio Andreoni. Aí das pessoas que estava lá falou assim, Cássio, você vai fazer o que amanhã? Rapaz, amanhã eu vou para o golfe. Rapaz, eu vou estar lá no campo de golfe também. Aí o cara olhou para mim e falou assim, rapaz, você vai estar fazendo o que amanhã? Eu falei, rapaz, não estou fazendo nada, eu vou passar a visita com o Dr. Cássio e vou... Rapaz, não, você vai para o campo de golfe. Pai, fui para o campo de golfe com os caras. Aí chega lá, né? Aí é bacana que os caras tudo... Alinhado. Não, tudo no estilo. E eu não tinha levado roupa, né? Rapaz, pra você ver como é que é um ambiente elegante. Aí eu cheguei lá com a roupa que eu tinha, né? Uma bermuda mais longa, uma camisa polo, um boné, né, e tal, e tênis. Rapaz, o cara, coincidentemente, ele tinha mais ou menos a mesma medida minha de roupa, né? Aí o cara, sério mesmo, o cara me olhou, falou, você vai ficar só aqui ou você quer girar com a gente no campo? Rapaz, se for possível, eu queria dar uma volta no campo, vendo as tacadas de vocês e tal. Rapaz, não me leve a mal não, mas desse jeito aí, não tem como você seguir com a gente. Rapaz, o cara pegou a roupa dele, eles têm armário, é uma coisa top, né? Pegou a roupa dele, falou, rapaz, você acha que serve? Serve. Rapaz, o cara me emprestou o sapato, que é um sapato especial, cinto, calça, polo e ainda um colete, porque estava meio frio, né? Meu irmão, aí saiu já montado. Pronto, aí beleza. E uma elegância dos caras, assim, sabe aquele ambiente bacana? Agora é o seguinte, eles vão dando o giro, as tacadas e tal, bicho, negócio. Rapaz, e aí, sua empresa? Rapaz, eu fiz uma contratação assim, assado e tal. Quem é que fez para você a seleção? Fulano de tal. Ih, meu irmão, tem tudo para dar bronca essa seleção sua. Então, assim, os caras vão trocando ideia, mas olha assim, o nível. Aí tava lá o representante da Rolex, tanto é que o cara já olhou logo pro meu punho e falou, rapaz, tem Rolex? Eu falei, ainda não. Falou assim, rapaz, tá na hora de você ter o seu, né? O outro era o representante da Porsche, que fez um evento grande, né? Já saiu comprometido. Não, ele falou assim, já saiu ligando qual que é seu carro lá em Manaus? Qual que é seu carro lá em Manaus? Eu falei, eu tenho uma Mercedes, uma C300 e tal. Rapaz, é um ótimo carro, mas não é uma Porsche. Aí os caras vão só te dando, né, cara? E é impressionante, né? Porque assim, ó, é uma coisa descontraída que eles fazem, porque para eles é super normal. Mas eu falo isso, a gente discute também, eu, Breno, em outras rodadas, esses cursos que a gente vai para São Paulo, meu irmão, é aquela história, a gente tem que ser o menor da mesa. Porque vai te fazer vai crescer, te puxar. né? Exatamente. Entendeu? É aquela história, você é a média das 5 pessoas que você mais anda, né? Se você anda com fracassado, você vai ser o 6º, né? Agora, se você anda com um cara top, que tem visão, entendeu? Tem network, que agrega no seu negócio,
Entendeu? Aquela amizade construtiva. Meu irmão, você vai longe. É aquele não, inconformismo, né? Inconformismo. E uma das coisas até que eu li hoje sobre conexão é a questão do network, de você ser interessante, você ser interesseiro, né? Isso. Você tem que ajudar, você tem que encher o copinho do outro antes de você precisar ligar e fazer Exatamente, e querer alguma daquela... coisa. E a gente tem muita preocupação. E quando eu falo que esse cara, numa consulta dele, ele não fala somente de consulta... Muitas vezes ele está no meio de uma consulta, ele me liga, Breno, não, estou conversando com um empresário tal, falando sobre vendas, sobre isso e aquilo, marketing, está aqui o contato, está precisando. Então, assim, Exatamente. o cara saiu da testosterona, do tal, para falar de gestão, para falar. Então, ele não senta com o Cristiano, ele não se conecta só porque é um bom médico, mas ele se sente conversando de igual para igual. Então, faz todo o sentido, né? Agora, dando um fim naquela história. Pronto, aí eu voltei para Manaus, falei, cara, esse esporte faz sentido para mim. Pronto, aí fiz uma postagem, aí um amigo meu, que é sócio do clube, que aqui em Manaus tem o Amazonas Golf Club, que é do Country Club daqui, que é da colônia japonesa, né? Perto do Estoril ali. Isso, exatamente. Rapaz, o cara me ligou, falou, cara, você tá jogando golfe? Meu amigo, eu vim no campo hoje. Falei, não, meu irmão, vamos jogar aqui em Manaus. Vou conseguir um instrutor para você. Só não precisou do colete, né, Cristiano? Só não precisou do colete. Foi esse colete aqui. Comecei a treinar e o Breno me acompanha na rede social. Muitas pessoas não sabiam nem o que era golfe, que Manaus tinha campo de golfe, que tinha como treinar. Meu irmão, você reboca, cara, né? Lembra quando eu falo sobre a diferença de influência e audiência? Se o cara quisesse divulgar o campo de golfe dele, ele ia pensar normalmente em que, vou chamar a blogueira ali, vou chamar... Mas a influência é o cara que, sem querer... Influência de fato, né? Influência de fato. Muitas pessoas... conversa com a persona do teu negócio, ele não vive de publicidade... E ele, consequentemente, ele coloca naturalmente o teu produto no cotidiano dele, que aconteceu com o Cristiano. O empresário lá viu, primeiro já seguia, ou seja, a persona está alinhada. Conectou, né? Alinhou. Conectou, trouxe o Cristiano, e o Cristiano daqui a pouco, irmão, você vai ver lá que vai começar a vir 1, 2, 3, 4, e daqui a pouco vai difundir o esporte aqui no Amazonas. Mas é interessante uma coisa também, é o seguinte, o instrutor chama Denilson, um cara top. Eu estou vendo, está marcando ele direto lá no Instagram. Moral da história, ele era uma pessoa super boa, super competente, meu irmão, mas não tinha essa pegada digital, né? Depois que ele começou a me treinar, 20 pessoas entraram em contato. Falou, doutor, entrou em contato comigo, essas 20 pessoas. Eu acho que desde quando eu comecei a dar aula até hoje, eu acho que nunca ninguém tinha me ligado. Olha só, né? Fico impressionado com o poder da influência. É o poder da influência e do digital, né? Porque o digital, meu irmão, é tudo. E aí você reconhece aí uma autoridade, né? Mas assim, isso. A partir do momento... Em que momento você percebeu que, além da medicina, você tinha você tinha também que seguir por esse caminho para influenciar, para falar de bem-estar, para se posicionar, para se vestir? Essa história também é uma história interessante. Quando eu voltei para Manaus... E eu estava lá em São Paulo. São Paulo é uma cidade assim, muito conservadora, né? Da medicina que eu fiz. E quando eu voltei para Manaus, coincidiu de estar começando o Facebook. E eu vi algumas pessoas de São Paulo que não tinham, teoricamente, tinha muito conhecimento, mas não tinha muito destaque. Então, eu vi a pessoa crescendo, pau a pau com os medalhões da medicina de São Paulo, né? Rapaz, o cara estava aqui embaixo, o medalhão estava aqui em cima. Um ano depois, passou. Aí eu dei aquele gatilho, né? Falei, rapaz, se esse cara está fazendo isso lá, eu vou começar a fazer aqui também. Aí eu postava foto com os pacientes, que eu faço até hoje, postava minhas cirurgias, não do jeito que eu faço hoje, que hoje o negócio ficou meio cinematográfico, né? Mas não, postava minhas cirurgias e tal. Meu amigo, aí era o seguinte... lógico, eu fazendo uma exposição do meu trabalho, da minha pessoa, etc e tal. No início, só porrada. Porque a medicina não estava preparada para aquilo ali, né? Sim. Então, era blogueiro, entendeu? O Cristiano tá fora de si, fazendo essas postagens, entendeu? Moral da história, só crítica. Crítica e paulada. Ao ponto de um amigo meu chegar pro meu irmão, o Tiago, que também é médico, falou, rapaz, conversa com seu irmão que ele tá fora do contexto. Não sei o que está acontecendo com ele, não. A imagem médica. Não pode, ele está fazendo umas postagens muito estranhas, não sei o que e tal. Só que era o seguinte, olha o efeito, tá? Era assim, as pessoas que falavam, muitas vezes até da minha área,
número de consultas lá embaixo e a minha Voando. lá para cima. Ao ponto, o tempo vai passando, né? Você passa pelo ridículo, né? Aí depois as pessoas veem o resultado e todo mundo começa o quê? Copiar. É cópia. Agora, o que foi mais interessante disso aí tudo? Muitas vezes, a pessoa ela quer te copiar, mas ela não tem a essência. Que é aquele negócio do pioneirismo, né? E certas coisas você não consegue copiar, né? As pessoas quando vêm, eu quero o marketing do Cristiano, eu falo, cara, eu faço 50% é o Cristiano. Isso. Quem leva o tripé para dentro do consultório é ele, quem tira foto com os médicos é ele, quem liga o microfone no congresso para falar é ele. Então, assim, tu tem coragem de fazer isso? Ah, não, isso aí eu não tenho coragem. Então, pois é, isso aí é mais do que 50% do negócio que ele faz. Exatamente. O que a gente faz é pegar aquilo que ele já faz E por trabalhar em natureza cima daquilo. ia trabalhar, dar uma qualidade, colocar uma luz, colocar um cenário, mandar um e-mail, colocar ferramentas, colocar tecnologia. Isso. Mas não tem como eu pegar um cara que não quer falar, um cara que não quer aparecer, um cara que não sabe se vestir, um cara... E transformar o cara. Um marketing, ele não... Faz milagre, né? Exatamente. Não, mas uma coisa que eu e o Breno a gente fala muito também, nós temos uma reunião mensal. Não só uma reunião estratégica para ver o que realmente a gente vai ter como meta, né? Mas principalmente para avaliar o que? O resultado, o desempenho. E tudo é quantificado, né, Breno? E principalmente nortear, porque a agência, né, o marketing, ele, junto com o comercial e o marketing, ele trabalha junto. E quem faz esse papel do comercial dentro da clínica acaba sendo o doutor, porque ele sabe o que está... Exatamente. Qual é a demanda do público. Então, ele é certeiro, ele fala assim, pessoal, utiliza todas as ferramentas que nós temos, Google Ads, Facebook, RD, papá, agora publica sobre isso. Então, esse direcionamento... É o que faz decolar. voar. Então, assim, o comercial, ele é que direciona o marketing para que a gente consiga entender para onde a gente deve ir e fazer com toda a técnica que a gente sabe, fazer o negócio expandir. Mas precisa ter esse direcionamento. Então, tem cara que não quer nem sentar. Não, bicho, reunião para quê? Não, faz aí. Então, para quem não sabe onde, como é que diz o Alice, né? Para quem não sabe aonde vai, qualquer caminho... E o doutor sempre soube aonde ele queria chegar. E a gente tem um objetivo lá na frente, que é particular nosso, mas a gente sabe onde o doutor quer chegar. Isso. E a gente vai trilhando, vai criando as micrometas, né? Vai vendo os nossos KPIs e tal, para chegar naquele objetivo que o doutor está almejando. Então, tudo nosso... todo mês a gente acerta? Não, tem a questão macroambiental, né? O macroambiente que a gente não tem muito controle. Vou dar um exemplo muito simples. Por exemplo, nós tivemos o quê? Com a queda de performance. É bom a gente falar isso, né? Por exemplo, meu público, eles têm uma ligação direta com os ambientes políticos. Nós vivemos um ano político, né? Foi impressionante. Vinha, tipo assim, eu acho que uns 2 meses antes da eleição estava bombando, né? Depois de repente, aí deu uma caída. Aí no mês da política deu uma caída também. Aí nós sentamos, né? Falou, e aí? Rapaz, é ambiente político. Não tem jeito. Muda o foco, muda as prioridades, muda o tempo, que a pessoa, né, que não ia ter mais. Pronto, aí passou a política. Aí o negócio, de novo. A demanda não é que ele deixou de ir deixou de ir do Cristiano para ir para o fulano. Ele simplesmente segurou aquela demanda. Exatamente. Segurou a demanda muitas vezes até por falta de tempo e não por falta de capital, né, financeiro. Mas o que é interessante isso aí? Que como você tem essas leituras, você fica preparado. O que eu chamo de preparo? É a questão financeira, né? Moral da história, se o caixa deu uma retraída, o que você tem que fazer com o custo? Retrair também. Melhorou, volta tudo ao normal. Moral da história, essa engrenagem, né, Breno? Sim. Do empreendedor, minha amiga, ela tem que estar muito afinada. Porque senão é onde o cara mete os pés pelas mãos, né? Mas aí é conhecer do negócio, né? Exatamente. E a diferença do médico para o empresário, né? O cara que é às vezes médico, empolgado, vê aquele, tô bombando, acha que vou sempre estar bombando e confunde o CNPJ com o CPF. E aí é muito complicado em qualquer tipo de negócio. Entendeu? Então, assim, tem que ter a preocupação. Porque fica fácil misturar, né? É ele que dá a cara pro negócio, ele que tá à frente. De repente, quando você vê, ele tá fazendo as duas coisas, né? Tá misturando, né? Doutor, o senhor sente aí, coloca a mão na água, sente a temperatura e sabe realmente o que tá Isso. As tendências do negócio. Se você pudesse listar pra gente aí, o que tá mais batendo no seu consultório, o que é novidade?
Então, vamos lá. Hoje tem 3, a gente chama de produtos, né? Que a gente tem no consultório, que a gente classifica, né? Então, que talvez seja o carro-chefe, é a reposição hormonal. Porque meu público, qual que é? Aquele paciente 40 a mais, que é interessante, porque ele trabalhou. Aí o cara com 40 anos, ele tem um capital, né? Estabilidade, só que ele chega lá todo descuidado. Pré-diabético, colesterol alto, triglicerídeo alto, testosterona baixa, fora de peso, não tem energia para ir para academia. Pronto, o meu papel hoje, que é o que eu mais faço, é pegar esse paciente e devolver o que ele perdeu nessa caminhada, que é lógico, de patrimonial, financeira, etc. E é impressionante, o Breno está lá comigo, até porque ele é meu paciente, ele vê essas pessoas. Minha amiga, felicidade, né, Breno? Muito. E eu já passei... Tô te falando sério, é felicidade. Sabe aquela pessoa que vem, chega farol baixo, e você dá uma turbinada e o cara sai com tudo. Minha amiga, aí tudo melhora, o negócio melhora. A mulher fica feliz. Mulher fica feliz, os filhos, que muitas vezes o cara chega em casa, né, Breno? Não tem energia para brincar com os filhos. Entendeu? Meu irmão, a esposa elogia, muitas vezes vão os filhos elogiam. Entendeu? Os amigos, que acaba que vira um ambiente meio familiar. Muitas vezes, para você ter uma ideia, é tão interessante, muitas vezes vem lá, sei lá, encontro 3, 4 amigos lá. E os caras que não tinham a oportunidade de se encontrar, eles começam a fazer negócio lá na recepção. O Breno já viu isso aí várias vezes. Ao ponto dele estar lá negociando, fazendo as coisas dele, aí, seu fulano, chegou o seu horário. Vê se não tem alguém que quer entrar na minha frente, que depois eu vou. Então, assim, quebra, né, aquela questão do consultório médico. Tanto é que foi uma sacada que nós tivemos, de hoje não é clínica Dr. Cristiano Paiva, não é consultório Dr. Cristiano Paiva, não, é espaço Dr. Cristiano Paiva, porque é realmente para deixar o paciente num ambiente assim, humanizado, feliz, né? O objetivo é esse. Mas vamos lá, então... Falou de testosterona. Testosterona. Então, carro-chefe. E vem liderando muitos anos testosterona, muito tempo, né? Pronto, aí entrou a questão hoje, que isso aí, lógico, tudo que eu estou falando, isso aí já é nos Estados Unidos, isso aí já está, como de mais do que sedimentado. É a questão da soroterapia. O que é soroterapia? Alguns pacientes que chegam, por exemplo, aquele paciente que chega bem, eu consigo fazer uma correção utilizando medicações orais. Só que chega paciente lá com tanta alteração e tanta coisa assim já grave, é o paciente inflamado, é aquele paciente que realmente não está bem. Pronto, aí eu tenho que fazer o quê? Uma terapia de choque. Pronto, aí a soroterapia, ela entra repondo, venoso, tudo que esse paciente precisa. Então, ele vai ter uma melhora mais rápida. Ah, ele vai ficar dependendo de soro direto? Não, mas naquele momento vai ajudar muito. E o que, que tipo de coisa que ele precisa? Dá exemplo aí. Aí, pronto, ele vai precisar de coenzima Q10, que a gente toma oral, vitamina D, que muitas vezes é o paciente que está com problema de absorção, ele toma a cápsula, não melhora a vitamina D, mas no músculo já melhora, entendeu? É aquele paciente que está com outra, vitamina K, entendeu? Vitamina C. É aquele paciente que precisa de um pool de aminoácidos para ele ganhar um pouquinho mais de massa muscular, entendeu? Então, tudo isso aí hoje, e essa imunidade... é mais entendeu? rápida pela soroterapia. Muito então, mais rápida. Lembrando que, para que o paciente faça soroterapia, ele tem que fazer os exames para eu identificar o que eu vou corrigir. Porque não é receita de bolo. Ah, o Breno vai tomar, você vai tomar, eu vou tomar a mesma coisa. Não. Isso aí é o quê? É individualizado. Então, cada paciente, baseado nos seus exames, nos seus achados clínicos, ele vai ser candidato a um tipo específico de soroterapia. Eu vou te dar um exemplo para vocês dois, o que dá muito lá também. O que acontece muitas vezes? O paciente está obeso, sedentário, com o fígado cheio de gordura e o cara gosta de um vinho, só que é uma garrafa e meia só para ele, né? Pronto, esse fígado não aguenta. Pronto, existe um tipo de soroterapia chamado de detox hepático. Vários pacientes que tinham as enzimas hepáticas lá em cima, entendeu? Depois que faz a soroterapia, que começa a diminuir a ingesta de vinho, que vai para a academia, que corrige a testosterona, que dá uma emagrecida, meu amigo, volta tudo ao normal. Então, no início, essa correção, que é o detox hepático, fez muita diferença
e o paciente evolui muito mais rápido. E o cara, quando melhora o retorno financeiro, Infinito. acaba dando ROI, né? Porque o Lógico. cara gasta com consulta, gasta com teste, gasta com isso, mas na vida profissional Disposição, dele, né? disposição. Mas Eu lembro, eu voltei a treinar às 6 horas da manhã depois que a gente começou a fazer o tratamento, porque eu Isso. estava quebrado. O cara acorda 8 horas e mesmo assim parece que não dormiu direito. A tal da Isso. testosterona, ela... Então, vamos lá, testosterona, soroterapia, mas aí agora nós temos a cereja do bolo. A cereja do bolo é engrossar a bitola. Engrossar a bitola, rapaz. É o Olha paciente que tem isso... Tudo lançamento. Aí tendência, tem tendência esse, 2025. tem esse esqueleto aqui, mas ele quer passar por esqueleto maior, entendeu? É a chamada bioplastia peniana de quê? De engrossamento, entendeu? Ou volumização peniana. Então você vamos lá, aumenta o não é volume. comprimento. Não é comprimento. Não é comprimento. Na verdade é, a o bitola. seguinte, vamos lá. É a bitola, mas é assim, ó. Como a gente usa um ácido hialurônico específico de alta densidade, o que acontece? O ácido ele vai pesar. Então, quando ele pesa, o indivíduo fica de pé, ele pesa e alonga o pênis. Então, com o pênis flácido, ele aumenta. Pronto, mas quando endurece, não. Quando endurece, ele vai ficar do mesmo tamanho, mas a bitola... Até tem paciente que eu consegui aumentar 6 centímetros de diâmetro. Rapaz, 6 Entendeu? centímetros de diâmetro. É muita É coisa. uma Quando senhora você fala de diferença. diâmetro, é isso mesmo. E o mas por que isso aí deu tanto ibope, tanta procura e tal? Pra você ter uma ideia, hoje, ele começou como 4º produto, porque à medida que vai tendo conhecimento, a procura também Sim. aumenta. Começou como 4º produto nas nossas reuniões, aí depois passou para 3º, hoje ele já é o 2º produto mais rentável do consultório. E o que é interessante? É lógico, é rentabilidade para mim, mas é a felicidade do paciente. Esse é o principal, é a principal pegada. E muitas vezes o que acontece? Vai a esposa, entendeu? Que realmente, muitas vezes, a esposa ela fica meio na dela, não vai falar isso, porque senão vai ferir, como se diz, a autoestima, entendeu? Da pessoa, né? Do seu parceiro. Mas quando cai essa ficha, muitas vezes elas que veem no Instagram e tal, elas levam, entendeu? E quando a gente faz, e isso aí incrementa o relacionamento, meu amigo, é felicidade bilateral. Ela só pede para o cara não gastar com ela e depois gastar por fora, né? É igual a testosterona. É. E esse procedimento, o grau de complexidade dele é só... Na verdade, assim, ó, existe um grau de capacidade, por quê? Porque a gente fala que o órgão masculino, ele é um órgão nobre. Por quê? Porque ele é insubstituível. Vou dar um exemplo. O rim, você tem 2, entendeu? Pulmão, você tem 2. Mas, por exemplo, fígado, você tem 1. Cérebro, é só 1. E pênis, você só tem 1 também. Moral da história, qualquer coisa que você for fazer no órgão genital masculino, não pode dar errado. Ele prefere perder o cérebro do que perder Exatamente, entendeu? Então, não pode. Então, como que é o procedimento? Você vai fazer as medidas, como se fosse um cirurgião plástico fazendo avaliação do seio, do abdômen e tal. Você faz as medidas, você calcula quanto de ácido hialurônico aquele paciente ele pode receber. Por quê? Porque se você injeta ácido demais, comprime a vascularização e necrosa a pele, necrosa a cabeça. É por isso que o paciente, quer dizer, o médico, ele tem que ser certificado. Então, essa certificação eu fiz fora, num dos eventos da AUA, que é o Congresso Americano. Aí, quando você chega no Brasil, você tem que fazer uma outra certificação no Brasil, entendeu? Para realmente poder fazer o procedimento, oferecendo resultado e, principalmente, segurança para aquele paciente. Legal. Então, hoje, só para vocês terem uma ideia, catalogamos, nós já fizemos mais de 100 casos. Aqui em Manaus? Aqui em Manaus. 100 gente, casos. Né? Bastante gente, né? Se a gente for analisar Se for em proporção, tem umas 200 mulheres felizes já na cidade. Com certeza. Ou mais, né? Ou mais. Mas assim, você faz o procedimento, é feito no ambulatório, no consultório, né? Com anestesia local. Então, pode parecer que o procedimento é doloroso, mas não é. O paciente faz super bem. É lógico que a gente dá algumas medicações, o paciente ficar tranquilo, etc. Ele faz acordado? Acordado. Tanto é que e aí? Aí eu vou falar assim, vou injetar mais um pouco. Doutor, injeta mais desse lado, injeta mais do outro. E é interessante que ele vai participando. É porque, na verdade, você constrói, né? Você pega isso
e vai transformar nisso aqui. E é interessante, o paciente vai acompanhando. Teve um caso que a acompanhante, a esposa, ela pediu para ver o procedimento. Como é um procedimento que é ambulatorial, lógico, você toma todos os cuidados, você bota capote e tal, máscara e tal, e ela ficou vendo, entendeu? Então ela ficou impressionada de como era e depois de como ficou. E é na hora que você vai ver? Na hora, o resultado é automático, Mas só ele só não pode usar. querer usar na hora. Tem que entendeu? ficar só admirando. Só admirando. E passa a usar quanto? Fica com o time fora de campo quanto 15 tempo? dias. 15 dias? Eu só tive um caso de infecção, que é a complicação que a gente mais fica atento, é a infecção. É por isso que tem que tomar antibiótico, tem que usar anti-inflamatório. Não pode ter a relação antes do período, que são os 15 dias, né? Porque se der infecção, aí pronto. O paciente tem que ir para a câmara hiperbárica. Porque assim, qual que é o problema da infecção no pênis? É que se essa infecção ela distende muito a pele, o que acontece com a pele? Necrosa. Meu amigo, é uma bronca gigante. Porque, teoricamente, o paciente tinha um órgão normal, você fez um procedimento e ele está saindo com um órgão pior do que ele entrou. Então, essa possibilidade não existe. Nem para mim como profissional e muito menos para o paciente que me procura. Vai querer aquilo, entendeu? obviamente. Então, realmente tem que ser segurança. Vários termos ele assina, se responsabilizando. Por exemplo, esse paciente que eu falei para vocês, ele chegou. Falou, doutor, eu sei que o senhor vai me dar uma bronca aqui. Mas aconteceu isso e isso. Quando eu vi, falei, meu amigo, não vou dar nem tempo de eu te dar bronca, bora resolver logo. Aí é câmara hiperbárica, é antibiótico na veia. O que era 15 dias virou 60. Entendeu? Foi o que eu falei para ele. Falei, rapaz, você quis acelerar, pagou o pato. Piorou. Ficou 2 meses sem ter relação. Graças a Deus ficou bacana, não ficou Depois sequela ficou nenhuma. tranquilo, né? Entendeu? E aí ele melhorou e tal. Acabou que, felizmente, ele não perdeu muito do enxerto, porque a infecção acaba destruindo um pouco do ácido, Sim. né? Ele falou, aí quando ele ficou beleza e tal, e ele usou de novo, aí no tempo certo. Doutor, eu queria saber quando é que a gente vai fazer de novo. Falei, negativo, você vai amadurecer mais um pouquinho e depois a gente conversa a respeito disso aí. Qual é o tempo certo para fazer? Ele faz a aplicação hoje, ele vai ver os efeitos, vai gastando o negócio, vai afinando o negócio. Na verdade é o seguinte, vamos lá. Isso aí também é uma dúvida muito frequente. Tem pacientes... Tá muito interessado, hein, Leandro? Hein? Pô, olha aí. Não, né? Hein, Léo? Mas o que é interessante? Tem pacientes que, como o cara tem uma anatomia boa, quer dizer, ele não é tão fino, entendeu? Então, com uma sessão, você consegue entregar para aquele paciente o que ele queria. Pronto, mas outros não. Outros é bem mais fino, mais longo, porque assim, ó, quanto mais fino e mais longo, mais ácido. Então, esse não, esse você faz uma sessão, a pele dá uma distendida. E dura quanto tempo? 1 ano e meio, 2 anos. Aí depois tem que fazer o retoque. Agora, o que é interessante também, pronto, não aconteceu comigo, mas é descrito na literatura. Tem paciente que injeta, pronto, muitas vezes não fala para a parceira, pronto, aí o cara vai para casa pensando que vai abafar. E o que acontece? A esposa, que já era satisfeita, como engrossou muito, o que acontece? Machuca, Fica incomoda. incomodado. Então, teoricamente, o que era para dar prazer, aumentar o prazer, né? Acontece que ele fica o quê? Machucando a parceira, a companheira e tal. E existe um antídoto, que é uma substância chamada hialuronidase. Então, você injeta, é instantâneo. Diminui, volta ao normal. Entendeu? Então, Então tem moral da reversão história, fácil. ainda tem isso aí. Ainda pra tem um fazer- retorno aí é na a casa reversão. de quê, né? É a reversão. E o espaço pioneiro, né? Trazendo isso para Exatamente. sempre no... Na frente. Muito Que bacana. interessante, né, rapaz? E esses são os 3, hoje são os Os tops. 3 produtos. E outra coisa também que é o check-up, né? Então, o homem que não se cuidava, não, quer dizer, não tinha toda essa, como é que eu posso falar, esse tempo, né? Essa predisposição de sempre cuidar da sua saúde, pelo menos uma vez por ano. Então, hoje o check-up também super importante. Outra questão também que tem sido procurado cada vez mais, a gente até discute isso nas reuniões, é a vasectomia. Eu ia falar dela Breno? agora, exatamente. Vasectomia. O que está acontecendo também? Hoje, filho, ele não é só caro, quer dizer, não é só custo, né? Não, meu amigo, é tempo que você tem que se dedicar para cuidar da sua família, dos seus filhos, né? Então, hoje, o planejamento você tem condições de fazer poupando a sua esposa de DIU, de anticoncepcional oral,
de implante, entendeu? Que faz muitas vezes a mulher ficar irritada, ganhar peso, né? Ter todas aquelas alterações de humor que, infelizmente, existem. Sem contar que lá na frente ela tem um risco maior de ter câncer. Câncer de mama, câncer de endométrio. Então, tudo isso aí é importante. E nós estamos progressivamente assumindo esse papel através da vasectomia. Tá? Então, assim, hoje eu tenho recebido, e a gente bate muito isso aí nas reuniões, né, Breno? É um dos produtos que a gente tem que realmente tem atendido a expectativa dos pacientes, porque é uma vasectomia humanizada. Porque isso antes era feito no consultório, com anestesia ali no escroto, paciente sofrendo, muitas vezes sangrando. Hoje não. Hoje o paciente ele é sedado, então ele dorme. Lógico, aí eu vou fazer todo o procedimento. Quando ele acorda, tá tudo resolvido. Tudo amarrado. Tudo amarrado. É interessante lembrar que quando a gente faz a vasectomia, existem espermatozoides no trajeto que, se o paciente não cumprir as chamadas 20 ejaculações para lavar o sistema, ele pode ter filho. E aconteceu com um paciente meu. Você fala, você orienta, mas a sorte desse paciente é que é o seguinte: ele não queria ter mais filho, mas a mulher ainda queria ter mais um. Então, aí pelo menos uma parte foi o derradeiro. Então, assim, acabou que deu tudo certo e tal. Não teve nenhum... Combinou com o doutor, deixa umzinho ali só para... Só para dar aquele grande finale, né? Mas é só para falar, então, que realmente essa questão das 20 ejaculações ela é muito importante depois da vasectomia. E agora tem um exame aí pré-nupcial, não é isso? Ah, tá. Isso aí também é uma coisa que procura muito a gente lá no consultório. É assim, ó, hoje, os casais, geralmente o homem, ele tem procurado ter filho já com uma idade maior, 35, 40 anos. Beleza. Então, o que tem chegado para mim muitas vezes? É aquele cara que vai fazer o check-up pré-nupcial e aí ele vai fazer o espermograma, pensando que está tudo beleza. Meu amigo, chega lá, tudo alterado. Contagem baixa, os espermatozoides que era para estar nadando, como se diz, com tudo, né? Tudo imóvel. E aí a gente começa a fazer a pesquisa. E é muito interessante esse fato pelo seguinte: quando eu voltei para Manaus, eu devia ter uns 3 anos já de Manaus, me procurou um casal super conhecido aqui em Manaus, entendeu? Ela super bonita, o cara também bem bacana da sociedade. Pronto. Ela fez todos os exames da parte feminina e ele fez todo o exame comigo da urologia. Ela estava 0 quilômetro, tudo beleza. Ele fez o espermograma, 0 de contagem. 0 de contagem. Pronto, lógico, aí você aprofunda, aí você vai ver alguma síndrome rara, etc e tal. E, infelizmente, ele tinha o que a gente chama de azospermia. Então, não tinha espermatozoide. Então, ele não tinha e não tinha perspectiva de ter. Então, ele só ia ter filho através de doação de sêmen. Pronto, lógico, né? Aí eu mandei para São Paulo, para os amigos que eu tinha. Mas, moral da história, depois eu vim saber que o noivado foi desfeito. Por quê? Porque ela não topou a ideia de repente, ter um filho que não fosse dele. Entendeu? Então, como se diz, é muito importante realmente você fazer o seu check-up, planejamento, né? Seu planejamento. Não só o planejamento antes de ter os filhos, que seria esse check-up pré-nupcial, fazer a questão do espermograma, ver se não tem uma variz do testículo chamada de varicocele, que hoje é a principal causa de infertilidade do homem, que quando eu identifico e corrijo, ele volta a ser fértil. Isso é top, envolve microcirurgia, entendeu? A gente faz muito bem em Manaus, hoje tem excelentes microscópios. Então, é curável. Tá? Então, é uma coisa reversível. É aquele exame que afasta a turma das Forças Armadas, né? Isso mesmo. É aquele hérnia. São as hérnias. Entendeu? E isso aí é interessante. E, lógico, o planejamento pós os filhos, que seria a vasectomia. Doutor, e tirando o chapéu de médico e colocando o chapéu de gestor, a sua rotina atribulada aí de consulta, e que horas, qual é a sua rotina assim, de gestão, de estudo sobre o tema? Tá.
de reunião com o teu time, seleção de pessoal, ferramentas. Como é que você equilibra isso dentro da tua agenda lotada? É assim, ó, hoje o que eu faço? Tudo é interessante, né? Domingo à noite, a Carla, que é a minha administradora, ela recebe um e-mail meu. Já te falei isso ou não? Não. Com 40 itens. O que são esses 40 itens? São organizando a minha semana. É tudo que ela tem que fazer durante a semana. Depois eu até te mostro esse e-mail, é bacana. Bacana. Tudo. Qual é o paciente prioridade, que a agenda já está montada? Qual é a cirurgia? Qual é a perspectiva de ganho? Entendeu? Que a gente vai ter que ter. Qual é a meta que nós vamos cumprir diariamente, semanalmente? Entendeu? Como é que está o time? Se teve algum problema, se teve algum paciente. A gente chama de... Tem paciente, que é aquele paciente chamado paciente perfeito, e tem o chamado... Desculpa, paciente problema. É aquele paciente que chega insatisfeito, entendeu? Tudo que faz não está legal. Pronto, aí você vai mapear para ver o que está acontecendo. Será que realmente é o paciente ou será que é o atendimento? Será que houve uma falha na captação desse paciente, no telefone, né? Porque muitas vezes no telefone você atendeu mal, você já vai quebrando aquela questão do paciente chegar bacana lá no consultório, né? Então, tudo isso aí eu coloco no e-mail. Por exemplo, a reunião da vanguarda. Então, 40 itens para ela avaliar. Pronto. Aí, durante a semana, ela vai me dando os feedbacks. E aí eu vou orientando. Aí, como é que eu faço isso? Geralmente é o horário do almoço. Então, eu atendo das 9 até o meio-dia. Aí, na grande maioria das vezes, eu almoço lá no consultório. Pronto. No tempo que eu estou almoçando, ela está preparando os feedbacks. Meia hora depois, ela está comigo. Então, nós temos 30 minutos todo dia para fazer isso aí. Entendeu? Pronto. Aí, nós temos uma reunião, que o Breno falou, é uma reunião mensal de treinamento. Pronto. Aí, o que eu faço com todas? Elas têm os livros, que eu escolho os livros. Por exemplo, gestão, vai para Carla. Atendimento, humanização, recepção. Não almoce sozinho, não jante sozinho. Né? Isso, nunca almoço sozinho. E aí vai. Umas coisas bem interessantes. E elas apresentam um resumo do livro. Agora, o que eu falo sempre? Eu já li o livro. Então, se vocês me trouxerem informação que não tem procedência do livro, eles vão tomar bronca uma atrás da outra. Então, realmente elas têm que ler. E o Breno que frequenta lá, vê, né, Breno? É um ambiente preparado, né? Não, com certeza. E eu percebo que não tem muito turnover das meninas, né? Você tem gente que te acompanha aí. Na verdade, só está entrando agora, né? Só crescendo. Olha. E ainda tem a perspectiva da expansão, que se Deus quiser, a gente vai ter isso aí até no meio do ano que vem. A gente vai sair de... Na verdade, não é sair, porque aquilo lá ainda vai continuar. Nós vamos sair hoje de um espaço de 2 salas, mais ou menos uns 80 metros quadrados. Aí nós vamos para 4 salas, que vai dar mais ou menos 160 metros quadrados. Aí vai ser outra pegada. Aumentar o espaço, vai dar Isso. botar uma testosterona no espaço. Exatamente. E aí a gente vai continuar com aquelas 2 salas lá de baixo, mas numa outra pegada que a gente está avaliando o que a gente vai fazer. Dentro da tua clínica, do teu espaço, assim, como gestão, qual é o teu maior desafio como empresário hoje? Hoje não, nessa tua jornada sempre, de que você começou a empreender, desde que você tinha sócios, depois você ficou carreira solo, quais foram sempre esses desafios quando você começou? Porque fazer o teu papel de médico é fácil, a gente faz o que a gente gosta. E quando a gente é um só, tu controla todas as tuas ações, né? Você tem controle 100% sobre o Cristiano, mas quando você começa a delegar e ter pessoas que obedeçam todo um processo, tudo... Na verdade, você falou tudo. Assim, o primeiro vem um negócio chamado de propósito. Entendeu? Quando eu tenho propósito, qual que é o meu propósito? É ser o melhor. Quando eu falo ser o melhor, é o conjunto, tá? É a equipe. Ser o melhor urologista que o paciente possa ter. Entendeu? Em todos os sentidos. Pronto. Só que para isso eu tenho que ter pessoas para me ajudar a cumprir esse propósito. Então, aí entra a questão do alinhamento, que é o que eu procuro fazer com as meninas. Então, elas são alinhadas com o meu propósito. Tanto é que você já viu que todas trabalham felizes, né? Sim. Todas. É impressionante. Por quê? Existe esse alinhamento, né, de toda essa questão que a gente determina como propósito e também a questão financeira. Então, hoje, elas têm
participações, lógico, participações que vão variar, né? Umas mais, outras menos e tal, em tudo que a clínica faz. São as bonificações. A moral da história, você dá conhecimento, você dá ferramenta, você incentiva, mas é super importante você atrelar o resultado a participações. Então você vê que ali a galera não para, meu amigo, é girando direto e todo mundo animado e brincando e tal, porque os pacientes adoram, porque é um pessoal agradável, né, Breno? Alto astral. Alto astral. Então o paciente chega lá, tanto é que, sinceramente, tem paciente que vai lá e, meu amigo, aí eu vejo o paciente lá fora, e aí, vai fazer o que hoje? Não, eu passei aqui para comer um negócio com as meninas, não sei o quê. Então, assim, por quê? Por causa do ambiente. Eu não sinto falta de falar com o Cristiano. Eu falo com a Carlinha, eu falo com a Isso. Adel, eu falo com o pessoal, com o time todo. E elas encontram o melhor momento do doutor e tiram as dúvidas, tudo, dá retorno pra gente. Isso. Realmente é um atendimento espetacular na clínica, com certeza. E elas Legal. sabem separar bem o Breno fornecedor ao Breno paciente, né? Isso, Então isso eu sinto que, apesar de eu ter toda intimidade, eu tenho todo um respeito de atendimento, de retorno, de feedback. Isso que é importante, né? A mesma coisa eu falo com o Cristiano. Inclusive, eu acho que o compromisso é até maior quando a gente tem um apego mais pessoal, uma amizade com a pessoa. E você... É o contrário, você não quer decepcionar, você não quer que nada estrague aquela relação. Então, o comportamento, o comprometimento acaba sendo um pouco mais dobrado, né, com isso. Então, é isso que faz a empresa crescer, é isso, né? Não adianta o Cristiano, e a gente estuda também isso, né, Cristiano? A questão do LTV, né, da recorrência dos pacientes. Não adiantava o Cristiano ter todo mundo de Manaus passar por ele, mas também não ter recorrência, não ter retorno. Então, a gente vê que graças a Deus, quem começa quem tem a experiência com o Cristiano, que eu acho que é uma experiência, vai desde o atendimento dele, que marca o exame na clínica para você fazer suas ressonâncias, marca o exame para você fazer sua coleta. Comodidade. Então, ele consegue fazer uma experiência, né? Hoje a gente chama de Customer Experience, né? Que é o CX, a experiência do cliente de jornada, essa preocupação da clínica, realmente o paciente tem uma preocupação toda a jornada, desde a marcação da consulta, ao respeito com o teu horário para ser atendido, o pós, para você receber todos os teus exames e otimizar o teu resultado, o telemedicina, digamos assim, o feedback que o Cristiano dá muitas vezes pelo WhatsApp, por um áudio, ele vai te antecipando, a gente está com a dúvida, a gente vai sempre para o Dr. Google, né? Pega um exame ali, fica assustado e fala com ele no tempo dele, claro, mas ele não deixa de responder todo mundo e responde. Então, realmente essa experiência do cliente no espaço, quando você experimenta, tua régua sobe. E depois que a régua do cliente sobe, meu parceiro, ele pode até tentar uma hora ou outra tentar experimentar o novo, mas ele acaba voltando. Ele volta. E esse cliente que sai e depois volta é o melhor cliente. É o melhor cliente. Porque depois que ele faz essa experiência, e eu já tive alguns que fizeram, alguns inclusive pediram para voltar e eu não aceitei de volta. E aí o cara depois ele começa a sentir falta, porque ele percebe, e eu não quero ser, arrogante nisso não, é porque quando você fecha certo tipo de exclusividade com algum cliente, que é um acordo, eu sou exclusivo da parte de urologia, meu parceiro, o cara pode me oferecer R$200 mil, mas eu não vou desrespeitar uma parceria de 6 anos aqui, que eu tenho com o Cristiano por conta de financeiro. Então, depois que você fecha um acordo, uma parceria, que é um empresário confiar no teu trabalho, bicho, não tem dinheiro que pague. Não tem. E aí você vai tendo essa recorrência, essa fidelidade, que é o que faz a gente realmente crescer, né? E o verdadeiro sucesso, o sucesso ele não está atrelado muito ao dinheiro. A finança, ele é consequência, mas o sucesso é você trabalhar feliz, trabalhar com quem você gosta, trabalhar com quem vê valor no teu trabalho. O Cristiano, uma coisa que ele sempre fez foi enxergar valor no trabalho da gente, e isso dá um gás para a gente poder querer estar trabalhando junto. Isso. Porque se ele fosse um cliente daqueles que não valoriza o trabalho que a gente está oferecendo, cara, assim como ele, eu também estou ocupado, cheio de clientes, graças a Deus, a gente consegue ter capacidade de escolher o paciente que a gente quer atender. Então, é uma reciprocidade isso. Então, a gente precisa ter clientes que a gente
que a gente goste de atender, ainda mais a gente que trabalha com criatividade, né, irmão? Imagina se eu vou te pensar para o doutor Cristiano ter uma ideia, ferramentas, inovações, bate-papo, que eu levo para ele inovações, cursos e várias outras coisas. Se eu não gostasse da pessoa, Cristiano, não faz muito sentido esse tipo de relação, assim como o médico-paciente. Né? Eu tenho certeza que tem aquele paciente que às vezes dá uma aprontada, uma escapadinha assim e vai ligar para o doutor que é de confiança dele, doutor, aconteceu isso, aquilo e tal. E ele vai lá, organiza com toda a ética da profissão e não expõe ninguém e consegue resolver. Então é isso que faz o doutor Cristiano crescer. Bicho, não é agência, não é ferramenta, não é nada. É inerente ao ser humano que é o Cristiano. Todo mundo é unânime, todo mundo que a gente conversa e fala o nome do Cristiano, bicho, eu nunca ouvi um I negativo dele. E é todo mundo unânime em relação à conduta, à profissão, à técnica do Cristiano. É um cara que não para de aprender. Quem segue muito nas redes sociais, ele não esconde isso de ninguém. É curso, é congresso. E ele vai... E muitas vezes, com uma dessas viagens que ele faz, ele não é nem a primeira personalidade do negócio. Às vezes ele está assistindo um outro profissional. Isso mostra o quê? Humildade. Não tem dúvida. Porque aqui ele dá aula para quantos alunos? Mas não fere nada para ele. Tem uma hora que ele está com alguém que ele também saiba mais, que agregue, que ele aprenda. Então, é um eterno aprendiz. Ele senta na sala de aula e aprende com todo mundo. Então, isso eu acho que é um dos grandes segredos do sucesso do Cristiano e é o que a gente acaba mirando, né? E quando a gente fala que o ambiente ele muda tudo e que a gente as 5 pessoas que a gente anda, eu sou... Hoje, quase 100 pessoas que a gente anda. Então, assim, eu tenho clientes. Hoje mesmo, eu estava fazendo uma entrevista junto com uma cliente nossa, acompanhando ela na entrevista. E aí, caramba, bicho, olha como é que ela está entrevistando. Olha o conhecimento dela sobre a análise de BI, sobre isso e aquilo. Então, eu estou sempre aprendendo também, cara, com cliente. Então, eu gosto de pegar cliente top que faça subir minha régua. Evolui junto, exatamente. né? Evolui junto. Lógico, cliente exigente, que faça eu estudar, que faça eu melhorar, são os melhores clientes. Aquele que a gente às vezes sabe muito e o cliente não te acompanha, é muito fácil agradar. Eu quero agradar aquele cara que realmente sabe o que é bom. Agradar os do Zé, que estudou lá em Stanford. Agradar os caras da Universidade de Miami, que poderia contratar qualquer profissional do Brasil exterior e escolhe a Vanguarda para ser seu parceiro de negócio. Mas o que o Breno né? falou tem total sentido pelo seguinte, isso acontece com meus pacientes. Então, hoje, a alta roda empresarial, inclusive nosso amigo José, está lá o Eric, é impressionante. Assim, a confraria toda. Confraria todinha, o Lico. Todo mundo. Então, assim, é mais ou menos uma meia hora de bate-papo, a parte estratégica de business, de negócio, de investimento e tal. E o restante é o quê? Aí é medicina. Então, realmente, é interessante você ter essa troca. Isso né? é em todo negócio, cara. E o Willi me falou isso, o nosso também amigo, brother. brother. Brenão, 50% do negócio, bicho, é relacionamento. O outro 50% é construção comercial, técnico. Exatamente. Então, o network, a tua conexão, o ambiente que tu vive. E hoje está aí, né? Os multimilionários aí, esse negócio desses clubes hoje, o que é que eles perceberam? Cara, a gente vende e dá para rentabilizar com isso. Se eu sou amigo se eu tenho aqui o fulano que é meu cliente, eu tenho mais fulano que é outro cliente, fulano, pô, se eu unir esses caras e criar eventos para isso tem um valor. E muito. Exatamente. Então, assim, é o que faz a diferença. Tem publicitário melhor do que eu, energia, não tenho dúvida. Né? Tem cara mais comunicativo que eu, não tenho dúvida. Tem cara que conhece mais gente que eu, não tenho dúvida. Mas publicitário, que fala bem, que conhece muita gente, vai unindo todas essas ferramentas, né? Juntas, aí você começa a ser diferente. Né? Então, esse acúmulo de habilidades, esses skills, né? Soft skills, que faz realmente a diferença de profissionais. Porque o cara CDF, muitas vezes, aquele CDF da aula lá vai ser só funcionário da tua empresa. Então, hoje não quer dizer muita coisa. Eu estava até lendo, né, que teve um bilionário que ele estava falando que quando ele solta o filho dele num clube, alguma coisa, ele não pergunta o que é que ele
estudou, pô, foi para a faculdade, o que tu aprendeu hoje? Ele fala, quantas pessoas novas você conheceu? Isso. Me fala da vida deles um pouco, o que é que eles fazem, o que é interessante e tal. Então, essa conexão, esse network. Então, o network, cara, ele consegue te levar em lugares que nenhum livro consegue te levar. Exatamente. Então, a gente precisa entender que tudo isso tem valor. Eu sempre falo isso aí. Não, e outra coisa que eu vejo também é o comportamento, né? Então, os caras multimilionários, eles têm um comportamento. Eles são meio parecidos. Depois você começa a dar uma estudada, você vê que o perfil de pensar, de agir, de gastar, entendeu? É meio parecido. E quando você faz esse mapeamento e tem a oportunidade de entrar nesse clube aí, meu amigo, é só para frente. Entendeu? Então, isso aí tem total sentido. Qual livro é o do Jim Collins, né? Que é Empresas que Vencem. Ele fez um estudo das empresas que crescem fora da régua. Se o mercado vamos lá, o mercado supermercado cresceu 10%, pô, o cara que cresceu 30%, vamos ver o que esse cara faz. Isso. E ele foi percebendo que existe similaridade em vários comportamentos, muita coisa. Decisões, que as empresas, né, que crescem, eles fazem muito parecido. Padrão, muito isso, interessante é um padrão. Esse livro, Isso. e tudo existe um padrão. Então, acompanhar o Cristiano, você vai estar... Quem segue ele nas redes sociais entende o padrão dele. Tudo é pensado. Ele sabe jogar... É o proposital, proposital. Né? Tudo é proposital. Nada é aleatório. Tudo tem proposital. um propósito. E eu fico lisonjeado de ter sua amizade, de ter você na nossa carteira de cliente, você ter no meu coração, você sabe disso, o amor e o carinho que a minha família tem por você. Isso estende-se a todo mundo. Até meu pai foi até motivo de confusão antigamente, que meu pai queria ser paciente do Cristiano e levou porque o Cristiano, pô, não nem está muito mérito aqui não, mas tudo bem. Só uma lembrança antiga. Mas, assim, todo mundo adora. O Cristiano é um cara muito alegre, muito feliz. E muito obrigado pela sua presença aqui, cara. Eu que agradeço. No nosso você, podcast. Léo. E a sua presença aqui, né, Léo, é garantida, cara. Sim, a cada 6 meses, 1 ano, eu tenho certeza que você sempre vai trazer novidade. Tá agora é a atualizado soloterapia sempre, né? E o aumento da bitola. Da bitola. Eu tenho certeza que daqui a 6 meses, 1 ano... 2025 é o ano da bitola. Vou falar para a câmera aqui. Você, meu amigo, que está precisando dar uma engrossada no caldo, siga aí o Espaço Cristiano Paiva, Dr. Cristiano Paiva. Você vai aprender sobre gestão, você vai aprender sobre imagem pessoal, você vai aprender sobre network, você vai aprender sobre medicina, você vai melhorar a sua saúde. Olha quantos benefícios você tem simplesmente de estar seguindo. Só por estar seguindo lá na rede social. Muito Dá um importante. recado aí, então, Cristiano, para quem está te ouvindo aí, os finalmente aí, o então, homem, vamos lá. nesse mês de Novembro Azul. Exatamente. Dá uma Hoje conscientizada talvez, nessa Breno, eu vou deixar como mensagem aquele paciente que não se cuidou ainda. Entendeu? Com certeza ele vai nos ver nesse podcast, vai gostar do que a gente falou e vai sentir motivação de realmente cuidar do nosso principal bem, que é a saúde. Entendeu? E eu falo o seguinte, viu? Aquele paciente que quer envelhecer bem, isso aí não existe, como se diz, fórmula mágica. Ele vai ter que fazer exame, ele vai ter que corrigir o que tiver com problema, e isso aí vai acontecer depois dos 40. Porque se depois dos 40 eu não conseguir equalizar isso, à medida que o tempo for passando, só vai piorar. Então eu falo que a gente pode até chegar a 80 anos, mas a gente pode chegar de cadeira de rodas, ou você pode chegar feliz da vida com a sua mala de viagem, treinando igual Dantas, viajando o mundo inteiro. Entendeu? Então, assim, eu tô nessa pegada de ajudar realmente as pessoas a se conscientizarem que a gente pode realmente envelhecer muito bem e aproveitando que a gente construiu, né, Breno? Porque nós três estamos aqui. A gente, graças a Deus, bem sucedido no que a gente faz. Tem sentido eu envelhecer e não curtir isso? Quer dizer, não ter saúde para curtir o que eu construí durante a minha vida toda? Perder a saúde para conquistar e depois gastar tudo para poder recuperar a saúde, não faz sentido essa conta, né? Então, assim, a minha mensagem vai para esse público, lembrando que o Novembro Azul, ele é uma data temática, quer dizer, é um mês temático, né?
Mas nós temos o ano inteiro para cuidar da saúde. Não deu no Novembro Azul, nós Pode vamos em dezembro, né? janeiro, e aí vai. Não é não? Só muda a cor, mas dezembro laranja e agora tem cor para todo mundo. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado aí, você que escuta aí, que participa e acompanha nosso VCast aí. Muito obrigado pela sua audiência. Em breve vai estar aí nos canais Spotify, YouTube. Obrigado, Leonardo, Marcel, meu fiel escudeiro. Ele já anda com a roupa no carro, que eu só ligo para ele hoje. Bora, brother. Hoje Sou tem. eu Hoje e- tem missão, Sou hoje tem eu missão. e qual é o nome da cantora lá, que é hoje, esqueci o nome dela. Ludmilla. Ludmilla, sou eu e a Ludmilla. Eu só faço ligar para ele e falo, mano, é hoje, tá preparado? Eu já nasci preparado, a roupa tá no carro. E vai. O Léo, sempre eu gosto da presença do Léo, um cara que me acalma, um cara que agrega, um cara que faz um estudo prévio de conteúdo para poder dar dinamismo aqui ao nosso podcast, trazer perguntas interessantes para que agregue na vida de quem está ouvindo. Isso. E aí, obrigado, Léo, pela sua presença, junto, meu amigo. parceiro. Você chamando a gente está aqui, viu? Pronto. Valeu, pessoal. Obrigado. prazeroso Valeu, pra todo pessoal mundo, da né? produção aí. Rendeu, Obrigado. rendeu. Parabéns Foi legal, muito foi legal. pelo estúdio. Tamo junto, meu irmão. Valeu, Cristiano. Valeu. VCast, o podcast da Vanguarda Comunicação. Apresentação: Breno Maciel.